Oi, pessoal! Vamos entrando. Eu iniciei a live um minutinho antes para dar tempo da galera entrar, da gente começar o assunto hoje, que é sobre enxoval da mamãe. Então vamos dando uns minutinhos aí. Enquanto isso, eu vou explicando como vai funcionar a live, tá? Eu tenho uma aula preparada, mas vocês podem fazer perguntas no chat que, conforme der, eu vou respondendo, ok? Hoje é a primeira live que eu irei fazer nesse formato de lives semanais. Hoje é uma live teste, então eu quase não divulguei bem em cima da hora. Mas agradeço muito para quem puder participar, até para a gente testar o formato. E vocês depois me dão esse feedback, o que vocês acharam, se ficou bom aqui de ler, se ficou bom de ouvir, enfim, como ficou, tá? E essas lives semanais serão sempre nas segundas-feiras às 18h30. E elas ficarão gravadas aqui no meu perfil, ficarão divulgadas, né, lá na aba de vídeos, a gente não decidiu ainda, mas acredito que por 1 ou 2 semanas, tá? E depois elas vão ser retiradas. Então, por isso que é importante vocês sempre acompanharem as lives aí ao vivo ou logo após. Claro que ao vivo é mais legal, porque vocês podem fazer perguntas, e depois de gravado aí não tem mais como fazer pergunta, né, gente? Então tá, eu vou começar aqui, eu vou iniciar. Eu tenho que mudar alguns slides aqui, tá? Então, assim, se eu der uma perdida, assim, hoje é um teste, tá, gente? É a primeira vez que eu faço live com esse formato de fazer slides aqui no Instagram, tá? Então, assim, gente, muito se fala... Deixa eu trocar o slide aqui, inclusive, né? Muito se fala de enxoval para o bebê. E, às vezes, se esquece um pouco de falar da mamãe, né? Nós também merecemos ter conforto, ter praticidade nesse momento do nascimento do bebê, né? Que a gente já tem tanta coisa para se preocupar e a gente não quer ainda ficar desconfortável, enfim. E claro, também um pouco de vaidade, né? Não faz mal a ninguém, quer dizer, a gente também pode estar bonita, arrumada. Claro que a gente não vai estar assim, né, no salto e tudo mais, mas a gente pode... se ajudar um pouco também nesse processo, que nem é pra ninguém, é pra gente mesma, né? Pra gente se sentir melhor. Quem aí é mãe de segunda viagem sabe que a maioria de nós se sente um lixo depois que o bebê nasce, né? Porque a gente fica estranha, não só por fora, mas também por dentro, né? O nosso emocional fica bem abalado, questão de hormônios, né? O corpo fica mega esquisito. Então, assim... é algo estranho se olhar no espelho, né? Então, sim, eu acho que a vaidade tem que também ser levada em consideração, né? Além, né, do conforto, claro, e da praticidade, que são muito importantes. A gente já tem muita coisa para se preocupar, né? Deixa eu trocar o slide aqui. Então, assim, uma das coisas que a gente escuta, né, nessa onda que, principalmente ultimamente com a internet, né, o terrorismo materno, né? Aquelas frases que a gente escuta. O bebê nunca mais vai... Você nunca mais vai dormir. O bebê chora dia e noite. O bebê isso, o bebê aquilo. E aí uma das coisas que falam, né, é que as mães vivem de pijama 24 horas por dia, né? Ai, quando eu tive, eu não conseguia nem escovar o dente, eu ficava de pijama o dia inteiro. Ah, porque a minha cunhada, não sei o que, ficava de pijama o dia inteiro. Então, assim, gente, não é bem assim, tá? É meio fake news isso daí. Porque a gente pode, sim... melhorar isso, fazer escolhas melhores pra a gente mesmo se sentir bem, né? Não é uma verdade absoluta. E a gente não precisa reforçar esse estereótipo aqui que eu tô colocando aqui pra vocês, né? Por quê? Porque a gente já não tá muito bem, já tá cansada, já tá complicada a situação e a gente ainda vai viver desse jeito aqui. Você se olha no espelho e você vai se sentir como? Pior ainda, né? Você vai se sentir péssima. Então a gente pode fazer escolhas bem melhores do que essas aqui para não reforçar ainda mais, né? É lógico, gente, que para lavar o cabelo, muitas vezes a gente fica dias sem conseguir lavar, muito menos secar um cabelo. É verdade que muitas vezes para escovar o dente tá chegando a hora do almoço e a gente ainda não conseguiu escovar. É verdade que a gente fica cansada com olheira. Isso tudo é inevitável, né? A gente fica às vezes semanas sem fazer a unha. A gente não consegue tempo às vezes para se maquiar. É verdade,
né? Eu não vou dizer pra vocês que, é só querer. Não, não é. Não é assim que funciona. Mas por isso mesmo que a gente pode já, nessa escolha do enxoval da mãe, já ir se ajudando um pouco nesse sentido, né? Pra gente se sentir um pouquinho melhor mesmo com conforto. Deixa eu trocar o slide aqui. Então aí o que mais se ouve falar no assunto de enxoval para mães é compre pijamas e compre camisolas. Gente, são as duas coisas mais assim, como eu vou dizer, óbvias, mas que eu discordo, tá? Eu discordo pelos seguintes motivos. Pijama não é uma coisa legal, né? Então, sim, claro, tem pijamas e pijamas, né? Tem pijamas ok, que não tem cara de pijama. Mas você comprar um pijamão mesmo, eu não indico. Porque a gente vai passar realmente muito tempo com essa roupa, né? Então, assim, o que que eu falo sempre? Em vez de você passar o dia inteiro de pijama, vamos fazer o contrário. Vamos dormir com a roupa que a gente passa o dia, né? Eu acho que é um truque pra gente conseguir não tá daquele jeito, daquele estereótipo que eu botei antes, sabe? Pra não olhar e dizer assim, ó, nossa, eu ainda tô de pijama. Uma roupa que você consiga passar o dia e também dormir com aquela mesma roupa. Por exemplo, uma calça jeans, você não vai dormir de calça jeans, né? Uma roupa mais apertada, você não vai dormir de roupa apertada. Então a gente consegue uma roupa mais confortável para poder estar durante o dia e a noite. E camisola, gente, por que eu não indico a camisola? Eu acho meio assim ruim, tanto no hospital, porque tem gente entrando, tem os médicos, enfermeiros, homens e mulheres, enfim, visitas. Às vezes você tá compartilhando o quarto com uma outra, né, puérpera, com uma outra família. E a camisola é ruim porque, assim, é um vestido, né, gente? Então você tem que cuidar a posição que você fica. Você vai sair da cama, a cama do hospital às vezes é alta, você vai sair da cama, tem que cuidar pra ver se não tá, né, aparecendo tudo lá embaixo. Então, assim, por isso que eu não gosto muito da camisola, não acho tão prático. E pra usar em casa, eu indico um vestidinho, né, talvez um vestidinho de malha, alguma coisa assim, em vez da camisola, que também não deixa de ser um pijama, né? E como eu acabei de falar, eu não sou muito a favor dessa história de ficar o dia inteiro de pijama. Deixa eu mudar o slide aqui. Então aqui uma opção, né? Ai, meu Deus, o texto ficou em cima do vídeo. Eu falei que hoje era um teste, tá, gente? Desculpa, tá? O texto ficou por baixo do vídeo aqui. Então, assim, substituir pijama e camisola por roupas confortáveis, tá? Vou contar que eu descobri esse truque, eu usei esse truque meio sem querer. Porque o que eu fiz quando eu tava grávida? Obviamente, eu deixei as minhas coisas por último, né? Jurando que ia ser super fácil achar. Na última semana eu vou na loja lá e compro. Fui atrás, né, de pijama, porque com aquela ideia fixa, né? Pijama, camisola. Fui comprar o pijama. Um pijama mesmo, daqueles de botão, assim, mais arrumadinho, era caríssimo. Desisti. Fui numa loja dessas de departamento, se não me engano, Renner. Cheguei lá, tinha, né, o tal do pijama, mas do lado do pijama, perto assim, tinha umas calças de malha, tipo essa da foto, e umas blusas de manga comprida com os botõezinhos aqui. Não era inteira de botão, era só uma parte. De malha também. Eu vi aquilo, olhei, era bem mais barato comprar aquelas peças do que comprar o pijama. Aí eu pensei, sabe o quê? Eu vou comprar esse aqui e não vou comprar o pijama. E fiz isso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque assim, se viesse alguém me visitar, eu não tava de pijama. Eu me olhava no espelho, eu não sentia que eu não tava conseguindo tirar o pijama. E eu conseguia dormir à noite com aquela roupa, dormir de dia, porque a gente não tem mais dia e noite, né? A gente dorme a hora que o bebê dorme e acorda a hora que o bebê chora. Então eu consegui usar aquelas roupas sem ficar tão cara de mulher que acabou de ter bebê, sabe? E ao mesmo tempo me senti super, super bem, assim, super confortável com aquelas roupas. Deixa eu ir pro próximo slide aqui, que eu tô no celular, tá, gente? Aqui também um exemplo legal, que é um vestidinho. Esse vestido aqui é próprio para amamentar. Ele tem uma abertura, assim. Então essas são roupas bacanas da gente ter durante o puerpério, porque você vê que fica, né, uma coisa mais arrumadinha e com a facilidade de poder amamentar, sem ter que levantar, né, mostrar toda a barriga, que isso também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção nas roupas que a gente compra. Tem gente que não tem problema com isso, mas eu me sentia
me sentiria desconfortável, até porque, né, a nossa barriga continua parecendo que tem um bebê e meio lá dentro depois que o bebê nasce. Então, a gente às vezes não gosta de ficar mostrando. Então, esse tipo de roupa que tem abertura é um tipo de roupa que eu indico muito, porque ao mesmo tempo que é prático, fica arrumado. Porque senão a gente fica sempre com as mesmas roupas, né? Roupa de botão e roupa de alcinha, ou ter que levantar a blusa inteira, que não é legal. Inclusive, às vezes vem alguém na nossa casa, vem uma visita, coisa assim, você não vai ficar, né, praticamente pelada ali na frente da visita. Então, assim, essas roupas que tem uma abertura é uma forma discreta, confortável e também bonita, elegante de estar vestida durante o puerpério. Vou mudar o slide aqui. Outro tipo de roupa que eu indico muito são essas regatas, gente. Essa regata aqui, ela é uma regata específica para amamentar, né? E ela é como se fosse o sutiã de amamentação. Ela tem aquele negocinho que abaixa, né? É muito legal para ser usada tanto sozinha, só ela, pode ser usada em casa, fora de casa, quanto se você vai num lugar mais arrumadinho, se você vai num lugar às vezes até de trabalho, você pode botar um blazer por cima, uma camisa por cima, e ela fica por baixo como se fosse uma segunda pele. Então, indico muito também, porque também você não precisa ficar se expondo tanto na hora de amamentar, principalmente em público, tá? Então, tem preta, tem branca, enfim, na época que eu tive bebê eu nunca vi, não conhecia ou não existia mesmo, mas com certeza se eu tivesse visto eu teria comprado uma de cada cor e seria meio que o meu uniforme, assim, né? E aqui no Brasil, né, tantas regiões tão quentes, então é uma blusinha assim bem fresquinha para usar para poder amamentar o bebê. Deixa eu trocar o slide aqui. E outra peça que é muito versátil também e muito útil durante esse período do pós-parto, da amamentação, é a chemise, né? Aqui no caso é um vestido inteiro de botão. Claro que você não vai ficar em casa, não vai usar uma chemise para dormir, por exemplo, mas durante o dia, para um passeio, né? Não é uma roupa específica de amamentação, mas que também você não precisa mostrar muito, se expor muito para poder amamentar. E se ela for mais compridinha, também não vai ter esse problema de ficar mostrando, né? Nada ali por baixo, porque a gente também tem que pensar nisso, porque depois que a gente tem bebê, é um tal de abaixa, levanta e abaixa, levanta, você vai botar o bebê no carrinho, você se abaixa, você vai botar o bebê no carrinho, você se abaixa, você vai pegar o bebê do chão, você se abaixa. Então, por isso que roupa curta não tem muito a ver com mãe de bebê pequeno, porque realmente acaba ficando ruim, né? Ficando desconfortável para poder lidar com o bebê com roupa mais curta, né? Saia ou vestido mais curto. E aí agora falando nas peças mais específicas das mães, né, gente? O sutiã de amamentação. É uma peça que tem que ter, né? É uma peça que vai viabilizar muito a sua amamentação. E as perguntas mais frequentes que eu recebo, né? Quantos sutiãs de amamentação a mulher precisa comprar? Gente, não adianta comprar um monte de sutiãs de amamentação. Por quê? Primeiro que você não sabe com qual modelo você vai se adaptar melhor. E segundo, você não sabe o tamanho que vai ficar o seu peito. O meu praticamente continuou do mesmo tamanho, porque a minha produção de leite era um fiasco, infelizmente, né? Tem mulheres que praticamente dobra de tamanho. Então, se você comprar do mesmo tamanho que você usa, não vai servir. E aí você não vai simplesmente chegar lá e comprar 2 números maiores sem ter a menor noção do tamanho que vai ficar o seu peito. Então, o que eu recomendo, gente, é comprar 1 ou 2 sutiãs, 2, né? 1 é pouco, 2 sutiãs, um número maior do que você usa habitualmente, tá? Porque o normal é aumentar, um pouco pelo menos, né? Daqui a pouco aumentou muito, ficou pequeno, aí você compra mais daquele modelo que você mais gostou. Não adianta você comprando. Eu já vi mulher, gente, que tava com 10 sutiãs de amamentação. Porque, claro, é uma coisa que você tem que lavar com frequência, porque escorre leite, barará, aquela coisa toda, e fica com cheiro de azedo, né? Tem que estar lavando realmente com frequência. Mas você vai comprar 10 sutiãs e depois, se o sutiã não é bom pra você, você vai fazer o quê? Perder 10 sutiãs. Não faz
o menor sentido, né, gente? Então vamos começar aí com 2. 2 eu acho um bom número, assim, pra começar. Aí falando mais em modelo, deixa eu trocar aqui a minha foto, que é o seguinte. Eu fiz uma enquete tempos atrás aqui no meu Instagram e perguntei, né, para as mamães aí qual foi o modelo de sutiã que elas mais gostaram. Gente, foi disparado, tá? Disparado o sutiã, esse aqui, ó, que deixa a mama livre. E não esse aqui de baixo que tem um triângulo aqui. Abre na frente, mas continua aquele triângulo. O que as mães dizem? Que principalmente para quem tem o seio maior, né, para quem o seio acaba crescendo, esse triângulo, ele aperta muito. Então, fica desconfortável e muitas vezes até atrapalha no momento da amamentação. Atrapalha a descida, né, do leite e tal. Então, o ideal é esse sutiã que fica com a mama mais livre, tá? Porque não vai ficar apertando ali o seu peito. Deixa eu mudar o slide. Quanto a ter bojo ou não ter bojo, tá, gente? Isso vai depender do que você já está acostumado a usar. O sem bojo, ele é mais prático. Por quê? Porque quando você abre, o com bojo tem essa parte de cima, ela é mais dura, tá? Então você vai amamentar o bebê, vai abrir a portinha ali, né? E vai botar aquela parte para baixo. Quanto mais dura essa parte, mais difícil ali de fazer essa manobra. Quando é sem bojo, essa parte de cima, ela é um tecidinho molinho. Então ela vai ficar para baixo, assim, eu acho mais fácil de lidar com o sutiã de amamentação sem bojo. Mas você também precisa ver o que você vai se sentir mais confortável. Se você não usa de jeito nenhum sutiã sem bojo, quando chegar na hora de usar com bojo você vai estranhar e o inverso também é verdadeiro. Então você tem... Ai, gente, preciso espirrar, peraí. Desculpa. Então você tem que analisar aquilo que você já é acostumado, né? Porque você tem que lembrar que você continua sendo você, né? Você não é um peito ambulante, então você tem que se sentir bem, né? Nas suas roupas, com o formato do seu seio. Enfim, você tem que se adaptar. Por isso eu falei de não comprar um monte de sutiã de amamentação. Por exemplo, eu ganhei um sutiã de amamentação com bojo e eu não me adaptei. Se eu tivesse comprado mais, eu não teria usado, né? Então, fica aí a minha dica. Outra questão também que foi levantada lá no meu Instagram, que eu achei uma dica bem legal, coisa que eu nunca tinha pensado, é que muitas mamães que têm as mamas menores preferem não usar o sutiã de amamentação e usar no lugar o top de academia, tá? Mas quem tem as mamas pequenas, porque senão as de mama grande, primeiro que o top às vezes não segura, né? Para segurar tem que ser um top muito apertado e aí na hora de tirar para poder amamentar vai ficar ruim, né? Então as mulheres que têm a mama menor, igual essa da foto aqui, ó, só tira a alça ou mesmo levanta assim para cima, como a mama é pequena, fica confortável, né, para o bebê mamar, tanto por cima quanto por baixo. Se a mama for grande, repito, não indico, tá? Porque vai ficar aquele negócio esmagado por baixo ou ruim de tirar por cima, né? Então, depende aí da sua anatomia, né? É uma dica bacana, mas acho que também não serve para todo mundo. O legal é se você já tem, por exemplo, né, um top de academia, você pode usar. Enquanto você testa aí o sutiã que você comprou, você vai intercalando, né? Top de academia com o sutiã e depois você vê o que vai ser mais confortável para você. Vou trocar o slide aqui. Calcinha, gente. Calcinha pós-parto também faz parte do enxoval da mamãe, com certeza. E aqui eu tenho uma expectativa do que a gente pensa que vai ser e a realidade, né, que a gente se depara depois do nascimento do bebê. Infelizmente, é uma verdade, tá, gente? A nossa barriga fica imensa, imensa, muitas vezes até, sei lá, um mês, né, depois do parto, e não é gordura, é a questão ali do útero voltando pro lugar e tudo mais, então, assim, não se assustem, tá? Se vocês não sabem disso,
fiquem sabendo agora, o nosso corpo demora pra caramba pra voltar ao normal, mesmo que você não tenha ganhado peso, tá? São raríssimas exceções da mulherada que sai do hospital já com a barriga chapada. Isso aí acho que é só pra Cláudia Leite, tá? Pra nós, meras mortais, não é assim que funciona. Então, a gente precisa ter calcinhas que sejam coerentes com o momento. Então, o que a gente precisa? De calcinha alta e que seja mais larga também. Por quê? Porque mesmo que a gente fizer ou cesárea ou parto normal, a gente vai usar o absorvente pós-parto por baixo da calcinha. E o absorvente pós-parto, para quem não viu ainda, ele é tipo um absorvente normal, só que ele é deste tamanho assim, tá? Ele vai assim, ó, da frente até atrás, é um negócio bizarro. Então, se não tiver uma calcinha grande, você não vai conseguir segurar ele. Ou, o que eu indico, você usa a calcinha pós-parto, né? Que é tipo uma fralda. Pra não dizer que é uma fralda, tá? É uma calcinha absorvente. Eu acho a melhor opção. E ela é enorme também, ela é tipo uma fralda. Então, dessa forma, com uma calcinha grande, você consegue cobrir, né, essa calcinha pós-parto, que é quase uma fralda geriátrica. Então, é melhor. E segura bem no lugar também, tá, gente? Então, assim, calcinha tem que ter bastante, tá? Porque suja bastante com a questão do sangramento, né? Então, às vezes, a gente usa bem mais de uma por dia, dependendo o nível do sangramento, tudo mais, né? E pra quem vai fazer cesárea, que já sabe que vai fazer cesárea, mais ainda, né, gente? Porque, assim, não é que o corte dói. Pra mim, pra maioria das pessoas, não é uma dor, assim, é um desconforto. Só que a sensação que dá é que você vai levantar, o corte vai abrir e todos os seus órgãos vão cair do corpo. É tipo isso, tá? Mas, repito, não é que seja uma dor, é uma sensação esquisita. E quando a gente tem uma calcinha que faz uma compressão leve, claro, não vamos botar uma calcinha pra gangrenar, né, gente? Por favor, né? Uma compressão leve, dá uma firmeza, dá uma sustentação, né, pro abdômen. Então, principalmente, se você já sabe que vai fazer cesárea, você tem que comprar uma calcinha com uma boa compressão e uma calcinha alta, tá? Porque senão a calcinha vai ficar incomodando ali no local da sua cicatriz, né? Além de não te dar a firmeza necessária para você poder, enfim, viver, fazer suas coisas. Quanto à cinta pós-parto, tá, gente? Eu não botei a cinta pós-parto nessa aula, porque isso é uma coisa muito individual. A maioria dos médicos não recomenda mais a cinta, mas nós temos na nossa vida uma coisa chamada livre-arbítrio, que é algo que eu defendo muito aqui, né? Não vamos colocar as mães em caixinhas, as mulheres em caixinhas. Se você julga que você vai se sentir melhor com uma cinta, quem sou eu ou um médico para dizer que você não deve usar, né? Então, assim, aquela coisa assim, faz mal? Acredito que não, mas assim, é caro, é meio ruim de colocar e acaba sendo um pouco desconfortável, né? Claro, ajuda você, principalmente se você vai fazer cesárea, ajuda a segurar, né? Quem já fez alguma cirurgia plástica ou já teve filho sabe que a gente precisa se sentir segura, senão parece que vai cair tudo, né? Então, para esse sentido, sim, a cinta te dá uma firmeza, mas ela não é um item essencial, tá? Eu trocaria a cinta pela calcinha alta. Até porque tem que ter uma paciência de Jó para colocar a cinta. Muitas vezes a gente não consegue nem colocar sozinha, tem que ter alguém para te ajudar. Então, como eu falei lá no começo, né, gente? Praticidade, depois que a gente se torna mãe, é a palavra de ordem. Porque a gente realmente não tem tempo para gastar com coisas que não sejam essenciais para a sobrevivência, né? Nossa e do bebê. Então, a gente tem que evitar arrumar problema para o nosso lado. Temos que facilitar e não complicar, tá? Então, repito, bastante calcinha. Bastante. Quanto é bastante, Júlia? Olha, eu compraria pelo menos umas 10, tá? Umas 10. Porque, como eu falei, às vezes acaba o sangramento e tudo mais, acaba vazando. E umas tem mais, outras tem menos. E a gente não está mais disponível para ficar, né, lavando roupa toda hora, a não ser que você tenha aí uma
ajudante em casa que possa fazer isso todo dia pra você, mas inevitavelmente quem não tem ajuda direto acaba acumulando, acumula roupa, aí você tem as roupas do bebê pra se preocupar, aí você não quer ficar contando nos dedos quantas calcinhas limpas tem, né? Como eu acabei de falar, vamos evitar o estresse, né? Não é um produto tão caro assim pra você ter contadinho ali nos dedos. Então, acho que umas 10 calcinhas é suficiente. Aí depois, se precisar, aí vocês compram mais. Ah, e eu quero avisar que isso não é tão fácil de achar, tá? Quando eu tive o meu filho, eu saí um dia, assim, um dia, eu vou resolver tudo que eu preciso resolver pra mim. Eu voltei pra casa sem nada, praticamente, porque eu fui numa loja enorme aqui da minha cidade, que não é tão pequena, uma loja de lingerie, que eu amei aquela loja, e eu até indico no meu curso, né, lá no meu guia de lojas, eles têm venda online, então eles têm o sutiã para amamentação ótimo, calcinhas ótimas, só que tinha poucas ali, na hora para comprar do meu tamanho, aí eu tive que deixar encomendado, e ainda no dia que o Felipe nasceu, meu marido passou lá para buscar, e, gente, eu uso até hoje, tá? Porque às vezes você quer botar uma roupa, né, que marca mais e tal, então eu acabo usando essas calcinhas. Então, assim, não são desperdiçadas, né? Elas podem continuar a serem usadas depois, mesmo depois que a gente volta pro nosso peso e tal. Tem horas que uma calcinha alta vai bem, né? Deixa eu mudar o slide aqui. Peraí. Aqui, então, essa é a calcinha aí, vendo fora do corpo. É a famosa calcinha da vovó, né, que a gente vai precisar. Melhor, gente, se for de algodão, tá? Isso sempre. A calcinha de algodão é a mais indicada por causa da proliferação de fungos lá embaixo e tudo mais. O algodão é um material que respira mais, então o ideal é que seja de algodão. Não é tão fácil de achar, como eu falei, né? Não é fácil de achar. Então, se não conseguir achar de algodão, ok, vida que segue, mas os ginecologistas e obstetras ficam loucos quando a gente vai lá e não tá usando calcinha de algodão. Algumas de vocês já devem ter levado um puxão de orelha aí, principalmente quem tem candidíase de repetição, etc., que eu tive bastante na minha gestação. Então, olho nisso, tá? Tudo que a gente não quer depois de ter bebê é ter uma candidíase, né? Pelo amor de Deus, é horrível. Eu vou mudar aqui, tá? Então, assim, gente, finalizando a parte do que precisa ter, vamos lá. Roupas, né, que não precisam ser camisolas e pijamas, tá? Calças de malha, blusas de malha, vestidos bacanas com abertura para amamentação, regatas de alça com aquela negócio de amamentar ou de alça normal mesmo, tá? Porque se você não tem o seio tão grande, você consegue usar uma regata, né, mais normal. Chemise fica muito charmoso, muito bonito. E sutiã de amamentação, calcinha cos alto. Esqueci o nome. Absorvente pós-parto, preferencialmente de calcinha, e também o protetor de seio, o absorvente de seio que você vai usar por dentro do sutiã de amamentação, tá? A calcinha pós-parto e o absorvente de seio são itens que vocês encontram tanto no supermercado quanto em farmácia. Não precisa ser em loja especializada nem nada, tá? Então, não esqueçam de levar para o hospital. E assim, gente, manter a autoestima no puerpério não é uma tarefa fácil. A gente tem que se esforçar para fazer a nossa parte, porque ninguém vai fazer isso por nós, tá? Só que a gente tem que respeitar o nosso tempo. A gente tem que acolher a nossa vida que tá começando, né? Então não adianta eu vir aqui com hipocrisia e falar pra vocês que vocês têm que passar batom todo dia, ter que escovar o cabelo, que quando o marido chega em casa você tem que estar arrumada, porque não sei o quê, porque você não pode esquecer o que você é. É muito fácil esse discurso, mas não é fácil de manter isso, de realizar isso. Eu era uma que eu dizia, e olha que eu não sou a rainha da vaidade, né? Mas eu dizia assim, ó, gente, é impossível que a pessoa não tenha tempo de escovar o dente antes do meio-dia. É impossível que a pessoa não tenha tempo de lavar o cabelo ou de fazer uma unha. Não tem como, não pode ser.
E depois eu vi que sim, é possível, porque mesmo eu tendo ajuda, mesmo meu marido desde o início, né, ficando com eles, fazendo a parte dele, eu tenho mãe, tenho sogra que ajude, mas a gente tem muitas coisas para serem feitas nos pequenos intervalos em que a gente tem. Então a gente precisa tomar banho, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa fazer alguma coisa do trabalho, a gente precisa fazer alguma coisa da casa. E as coisas que podem ser deixadas para trás, que não são itens de sobrevivência, a gente vai esquecendo, né? Como uma unha, um cabelo, uma sobrancelha, né? Então isso é comum. E não dá para colocar em cima do ombro da mulher mais isso, né? Porque se vocês não vão conseguir, aí vocês vão se sentir culpadas. Nossa, eu não consigo voltar ao que eu era antes. Eu tenho que voltar rápido ao que eu era antes. Não, gente, você não tem que nada, tá? Você não tem que nada. E assim, ó, como eu falo, manter a autoestima, a gente tem que cuidar disso. Ninguém vai cuidar disso pra nós. Mas não vai ser na primeira semana, tá? Não vão ser nos primeiros dias e tudo bem. A gente tem que ter calma, serenidade e botar a cabeça no lugar pra gente não esquecer do que a gente era e do que a gente quer ser, mas a gente precisa dar um tempo pra nós mesmos. A gente não pode se cobrar isso tanto, no começo principalmente. Só que também a gente não pode usar a maternidade como muleta, né? Ninguém é obrigada a ser vaidosa, ninguém é obrigada a estar sempre bonita. Mas se você gosta disso, se isso é importante pra você, isso vai continuar sendo importante pra você. E você não precisa se esquecer disso, né? Tudo tem o seu tempo, né? Nada é rápido. A gente tem toda uma fase de adaptação. Quem gosta de cuidar do corpo, de fazer academia, vai sentir muito também isso, a falta de tempo. Se você não tem babá, se você não tem ninguém full time para ficar com seu filho, vai ser muito difícil. Tanto pelo cansaço físico e mental, quanto pelo tempo disponível. Mas um dia as coisas vão começar a voltar para o lugar, né? Calma, eu vejo muita mulher apavorada porque o bebê tá com 6 meses e não conseguiu voltar pro treino, não conseguiu voltar pro corpo. Gente, 6 meses, 6 meses. Olha quanto tempo demorou para você chegar até onde você chegou, para você gestar um bebê, para você cuidar do bebê. Então, assim, tudo tem seu tempo, tá? Tudo nessa vida tem o seu tempo. Deixa eu trocar aqui, que eu vou pro último slide, tá? Porque a ideia dessas lives é serem lives mais rápidas. Então, só para finalizar, gente, tá? Ó, há um tempo para tudo. Seu corpo se preparou para a maternidade e agora se prepara para voltar ao que era antes. E nem por isso você precisa esperar perder peso para usar uma roupa que gosta, ou esperar o cabelo parar de cair para fazer uma hidratação, ou a pele melhorar para fazer uma maquiagem. A vaidade tem papel fundamental para recuperar a autoestima, pois valoriza sua beleza natural e te lembra que por trás das pausas para a amamentação existe uma mulher. E isso aqui também é muito importante em tempos que se fala tanto de depressão pós-parto. Porque a depressão pós-parto, ela não é uma coisa. A depressão, elas são tijolinhos que vão sendo colocados um em cima do outro, que vão culminar em algo que é uma doença grave, né? Então, a falta da autoestima, o esquecer de cuidar de si, também pode ser um dos tijolinhos que pode te levar para uma depressão pós-parto. Então, tenham muito cuidado com isso, se é que isso é importante para vocês, né? Eu sei que é importante para a maioria das mulheres, então por isso que eu estou dando esse alerta. Deixa eu ler que vieram algumas mensagens no chat aqui, ó. Uma calcinha que achei bem bacana foi as tipo shortinho ou cueca box feminina. Ela é alta e tem boa compressão e dá segurança. Sim, gente, verdade. Qualquer calcinha que seja maior zona. Porque assim, uma enfermeira uma vez me falou, pasmem, tá? Que tem mulher que leva pra maternidade calcinha fio dental. Eu dei risada e não acreditei, mas ela falou pra mim, eu juro pra você que tem mulher que traz calcinha fio dental. Porque assim, a expectativa e realidade tá tão descolada que a pessoa não tá fora de si. Então assim, gente, óbvio, uma calcinha tem que ser larga, até porque você vai botar um absorvente. Ou praticamente uma fralda, que é o absorvente de calcinha, né? Então, gente, não dá, né? Então, tudo que for maiorzinho, assim, tá valendo, bacana. Que bacana essa fala sobre a realidade. Para quem é mãe de primeira viagem e nunca teve contato com a maternidade, é tão importante esse cuidado.
Sim, gente, às vezes as mulheres não têm a menor noção de como é, até porque hoje em dia as famílias têm cada vez menos filhos. E tem muitas mulheres que não tiveram ainda sobrinhos, não têm amigas próximas que têm bebês pequenos, são a primeira da galera aí a ter filho, como foi o meu caso, tá? E acabam não tendo noção do que é a vida depois que se tem um bebê. E por isso que eu procuro sempre alertar, não no sentido de fazer terrorismo gestacional, como eu falei no início, você nunca mais vai dormir, você nunca mais vai ter tempo pra nada, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Realmente, né, não vai mais ser a mesma, mas não nesse sentido pejorativo que muitas pessoas usam. Mas é um alerta que a gente precisa estar sempre se policiando, se analisando, se questionando, se cuidando. Porque se a gente deixar, obviamente, a gente é engolida inteiramente pela maternidade, e aí a gente vai acabar muitas vezes infeliz, frustrada, enfim, querendo ter a vida que a gente tinha antes. Isso nunca vai acontecer, mas a gente pode pelo menos resgatar uma parte do que a gente era, do que a gente sempre foi, né? A gente não precisa assumir uma nova identidade só porque a gente se tornou mãe. Alguém tem uma pergunta aí, gente? Se tiverem perguntas ou comentários acerca disso, mandem aqui no chat. E como eu falei antes, para quem perdeu, tá, gente? Todas as segundas-feiras, às 18h30, eu farei uma live aqui no Instagram. Essa live é aberta, gratuita, todos podem ver. E essa live vai ficar gravada por um tempinho aqui no meu Instagram, depois vai sumir, né? Nós vamos tirar ela, vai lá pro meu curso, que é o meu curso pago, o Enxoval Sem Neura. Ele tá sendo reformulado, eu ainda vou relançar ele no novo modelo, então eu nem vou convidá-las hoje para ver o curso nem nada, porque ele ainda tá em reestruturação. Hoje a live mesmo não é para vender nada, é só pra gente conversar, né? Pra gente ter também esse contato mais próximo. E para trazer um tema que é difícil de eu trazer nos stories. A gente fala muito de carrinho, de mamadeira, de quarto de bebê, de tudo, mas a gente fala pouco das mães, né? Então, cada segunda-feira vai ser um tema, tá? Eu vou soltar esse tema lá no meu Instagram, vocês vão mandar perguntas. E essas perguntas, em cima dessas perguntas eu vou montar as aulas. E vocês podem também participar aqui no chat, fazendo perguntas na hora que o que eu conseguir responder, eu vou responder, tá ok? Avisem as amigas grávidas para assistirem essas lives, né? Toda semana vai ter um tema legal aí, que seja do interesse de vocês, para vocês participarem. Então tá, gente, eu vou encerrar, tá? Estamos aqui com 40 minutos de live, era o meu objetivo, de 30 a 40 minutos, até para não ficar cansativo para ninguém, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Essa foi a live número 1, a live teste. Muito obrigada pela participação. E depois dessa live aqui, vou fazer as melhorias necessárias, tá? Espero vocês na próxima segunda-feira, às 18h30. Beijo!